Muito boa noite, é um prazer, nessa noite, aqui no Talk Sanamaco, receber pessoas maravilhosas que têm muito a contribuir. Eu me refiro à professora doutora Andréa Gozzetto, que eu vou tomar a liberdade de chamar de Andréa, ao Rudi Soares, vice-presidente da Anamaco, que eu também tenho o maior carinho e vou chamar de Rudi. E a Patrícia Bernardi, que é diretora executiva da ACOMAC de Curitiba, que eu vou ter o prazer de sempre chamar Patrícia, e dar a eles todos a oportunidade de aproveitar esse tema que será uma aula não só para a Anamaco, mas para todas as entidades que, junto com a Anamaco, fazem esse negócio chamado Constru Business. O nosso negócio, que é material de construção, ele, de alguma forma, está interconectado com esse grande movimento da construção civil. Afinal de contas, sem material de construção, você não constrói infraestrutura, você não constrói o lado habitacional, quer seja da construtora ou quer seja dos famosos puxadinhos da autoconstrução, da reforma, inclusive. Então, nós todos estamos interconectados. E, por conta disso, quero agradecer a Conecta Obras, que é um importante parceiro do varejo de material de construção, a FEICOM Batimat, que é um grande evento que mostra todas as tendências e oportunidades para melhoria dos sistemas construtivos na construção civil e de materiais de construção, e a Mercedes-Benz do Brasil, com quem nós temos uma parceria que a gente comemora há 5 anos, melhorando a logística do nosso setor através dos caminhões Mercedes-Benz. Nesse momento em que nós estamos ainda em pandemia, todos falam, poxa, mas o varejo de material de construção está bem, a indústria de material de construção está bem. Mas o que é estar bem? Qual foi o planejamento para estarmos nessa posição? Qual foi o alinhamento entre as entidades, quer seja da indústria, quer seja do varejo, para que a gente pudesse apresentar os nossos pleitos ao governo federal, inclusive conquistando a posição de atividade essencial, que só ocorreu por decreto em 28 de abril deste ano. Afinal de contas, as atividades essenciais foram definidas em lei em 1989. O varejo de material de construção era outro naquela época. Então, tivemos que ter um alinhamento entre as entidades para cumprir um papel institucional importante para manter o varejo operacional, funcionando, aberto, para cumprir a sua missão de atender as necessidades do consumidor que está em sua casa, ou que continua na sua casa, e que precisa, de alguma forma, o apoio das lojas para suas reformas e até para a continuidade das suas construções. Nesta linha está também a indústria de materiais de construção, todas ligadas através das suas entidades, quer seja a Abramat, a Abrafat, a Anfacer, a BCP, Cianfesp e muitos outros, que, junto com a Anamaco, constitui esse famoso Constru Business, como eu mencionei. Bom, dito isso, a todos vocês que estão nos acompanhando ou estarão nos acompanhando, registrem aí através do nosso YouTube os seus comentários, registrem a oportunidade de aprender sobre o tema lobby ou advocacy e entender, inclusive, qual é o papel da Anamaco dentro deste cenário das relações institucionais e governamentais. Vou ter o prazer agora de passar a palavra para a Patrícia, porque a Patrícia tem um desafio fantástico diante da ACOMAC Curitiba, como executiva que é, e vai contar para a gente um pouquinho qual tem sido o trabalho da ACOMAC nesse momento em que as lojas continuaram funcionando, continuaram operando, mas de alguma forma você teve que dar conta também de temas como qualificação profissional, rodadas virtuais de negócios entre indústria e varejo. Você teve que se reinventar, tá certo, Patrícia? Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, agradeço o convite, é uma honra estar com vocês. Então, a maior dificuldade nossa, assim, quando veio a pandemia, né, eu falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E um belo dia, sentei, né,
Cheguei em casa, sentei e comecei a analisar como trabalhar. E aí começou a surgir várias ideias, né? Através de algumas ações que nós já havíamos organizando. E eu tinha um calendário todo já organizado, né, para realizar em 2020, tudo presencial, né? Os treinamentos, tudo fechado, tudo organizado. Qual foi a melhor estratégia que eu criei? Jogar tudo que nós havíamos organizado para o presencial para o online. E aí comecei a conhecer um pouquinho das plataformas digitais que estavam surgindo, aquela muvuca, né, que aconteceu assim, de repente nas nossas vidas. E tudo que era presencial eu joguei para online. E comecei a conversar com os professores e reorganizar. Eu estava até conversando com o Valdir no início, que esse ano a gente está capacitando mais do que nós capacitamos no presencial o ano passado. Está sendo, assim, um desafio muito bacana, muito legal. Tive que reaprender muitas coisas na área da tecnologia, me reinventar totalmente, né? E a questão até que o Valdir comentou da rodada de negócios, assim, foi algo, assim, que a gente não sabia como fazer, né? Já tinha um calendário, já tinha as indústrias patrocinadoras. E aí, uma ferramenta muito bacana em parceria com o Sebrae, é que a gente trabalha bastante em parceria com o Sebrae. E um dia, em uma reunião com o Sebrae, até para a gente reorganizar o nosso calendário, veio a ideia de fazer uma rodada de negócios online. E criamos aí, através de uma parceria, uma plataforma, foi muito bacana. A indústria aprovou bastante essa iniciativa e, né, a gente já está pensando em outras ideias para fazer agora em 2020 mesmo, né? E tivemos, assim, muita aprovação, né? Foi muito bacana a aprovação que nós tivemos, principalmente de mulheres lojistas, né? As mulheres, assim, super amaram a plataforma. Até hoje a gente eu tô aqui com vocês, mas está acontecendo paralelamente um curso para proprietários online, através do Zoom. E naquele momento que a gente se reinventou, eu vi muita dificuldade de alguns empresários que não sabiam como trabalhar com as plataformas. Aí eu fui atrás de pessoas que desenvolveram vídeos e nós começamos também a ensinar o nosso associado a como trabalhar com as plataformas. Então, foi um desafio muito legal, a gente tem muito que aprender para o setor. E o mais interessante que eu achei, assim, com toda essa mudança, que a gente pôde trazer pessoas que nunca haviam participado dos treinamentos da Comac. Sempre os mesmos que participavam no presencial. E esse ano eu tive, acho que, mais de 20 empresários que aderiram, né, esse novo projeto que a Comac está desenvolvendo. E estão participando atualmente, né, com as nossas ações. E, né, muita gente fala assim, olha, Patrícia, essa foi a melhor forma que você conseguiu de trazer para nós o conhecimento. E as lojas aplicando esse conhecimento tem sido muito gratificante mesmo, assim. Eu falo que é por alguns associados que a gente vem conversando que a gente evoluiu bastante. E crescemos também, até o número de associados aumentou, o número dos nossos associados que vieram nos procurar através dos programas de capacitação online. Então, é muito legal eu estar aqui compartilhando com vocês, né, essa nova estratégia que a gente vem desenvolvendo. As indústrias também aderiram bastante, né, essa nova plataforma que a gente vem trabalhando todos os dias aqui. Eu já fico pensando, como que eu vou trabalhar o ano que vem, né, em 2021, porque nós já estamos aí no mês de setembro, como que será 2021? Então, eu vejo, assim, que muitos dos nossos associados já não querem mais o presencial, mas já estão bem conectados com o online. E aí, a gente tem o maior privilégio de estar conversando com várias pessoas que estão nos ouvindo aí, coisas que antes a gente ficava distante, né? Agora eu posso estar o tempo todo conectado com as nossas amigas executivas aí do Brasil todo, a gente tem trocado também figurinhas com elas, né? Com o Valdir também, com todo o sistema Anamaco, que tem nos apoiado bastante. Então, tem sido um grande desafio para mim, né? Porque às vezes a gente esquece de buscar alguns conhecimentos. E com essa pandemia, eu vi que nós tivemos que me reinventar. Eu vejo por mim, eu tive que buscar novos conhecimentos, novas habilidades que outrora eu não tinha. E agora, com o online, você vê que você precisa estar cada dia mais se qualificando. Hoje surge uma plataforma nova e você precisa aprender mais, porque o mundo mudou muito, né? O mundo mudou muito mesmo. E assim,
eu fico muito feliz porque nós estamos aqui em Curitiba, região também, contribuindo para o desenvolvimento do material de construção. Patrícia, sensacional, porque veja, em 2003, quando a gente estabeleceu na ANAMACO a Escola do Varejo, ela foi montada um cenário todo patrocinado pela indústria, para que esse cenário fosse multiplicado pelo Brasil inteiro. E ali surgia a pedra fundamental para a educação à distância. E aí o que aconteceu? Esse cenário montado, essa loja Escola do Varejo, fisicamente ficou funcionando por 12 anos. Esses 12 anos nos deram um aprendizado fantástico na relação indústria e varejo, e como fazer melhor o varejo ter a dinâmica mais profissionalizada, mais atuante, mais conectada. O que faltou? Faltou esse salto para o mundo digital, porque a resistência ao mundo digital, especialmente no nosso setor, sempre foi muito grande. A pandemia veio para nos ajudar. Então, a verdade é que é do limão que se faz a limonada. E nós conseguimos fazer com que essa situação fosse usada a favor do setor, e muitos do que nós já plantamos como semente, agora que vão colher os resultados e daqui para frente não tem mais volta. Quer ver o exemplo que eu vou te dar? Vou chamar o Rudy, por exemplo. O Rudy Soares, que foi presidente da Comac Joinville num determinado momento, ele não só incorporou o associativismo na veia e a contribuição dele enquanto comerciante de material de construção, mas foi muito além. Ele também percebeu a importância da capacidade transformadora de um ser humano, e fiquei muito contente de vê-lo agora engajado num processo, inclusive, de ser candidato a vereador no município de Joinville, o que para nós é muita honra, porque prefeito de Marília é ex-varejista de material de construção, ex-presidente da Comac. O prefeito de Araçatuba é um ex-varejista de material de construção, prefeito de Araçatuba. E muitos outros estão percebendo a importância deste varejo lá no município, da união das suas comunidades, e também se engajando a também o movimento político-partidário, porque, afinal de contas, a transformação da sociedade, a melhoria da sociedade também se dá através desse trabalho empresarial e cidadão. Rudy Soares, seja muito bem-vindo, queremos muito te ouvir, porque depois você vai ouvir uma apresentação fantástica dessa professora Andréa Gozzetto sobre este mundo das relações institucionais e governamentais. Rudy, abre o teu som, porque agora a palavra é sua, meu amigo. Boa noite, às senhoras e ao senhor, né? Amigos, é um prazer enorme, mas é realmente uma satisfação, como vice-presidente da ANAMACO, poder participar de um evento espetacular, promovido pela nossa querida ANAMACO. Eu dizia hoje à tarde para um amigo que a gente estava visitando, lojistas, e aqui eu quero fazer uma referência, Patrícia, e a doutora Andréa, porque a mulher está mandando em todos os lugares, né? E agora a gente percebe nas nossas lojas de material de construção, eu quero crer que deve dar mais de 60% de mulheres comandando os negócios no nosso segmento de material de construção. Hoje à tarde eu visitava a Balarote, e a Márcia, só em nome dela eu quero cumprimentar todas as lojistas, ela falava do grande vigor do segmento em Joinville e de nós termos crescido nesse período agora, de pouco mais de 6 meses, 29%. Maravilhoso esse número, né? Eu quero dizer a vocês que Santa Catarina já supriu toda a deficiência na demissão de pessoas, já tem um número positivo de 300 vagas acima das perdas, ou seja, nós já recuperamos as perdas. E eu quero aqui concordar com o Valdir, e com a Patrícia, de que realmente o segmento tem que se reinventar, e a pandemia, infelizmente, sendo digamos assim,
um processo dolorido para as famílias que perderam entes queridos, né? Mas nós temos que transformar esse cenário de uma forma positiva. Eu, sem querer, Valdir, doutora Andréia e Patrícia, já faço advocacy há muito tempo, né? Eu fiz isso em 1916 e em 18, quando a gente defende o interesse de forma altruística do nosso segmento. Vocês querem ter uma ideia? Nós temos hoje 140 mil lojas espalhadas pelo Brasil. Mas associado efetivo no segmento, talvez não tenhamos 5 mil lojas. Mas, de certa forma, e com toda a competência, a Anamaco se faz representar nas 140 mil lojas no Brasil. E agora, com essa forma extraordinária de se fazer comunicação à distância, e, de certa forma, semipresencial, porque eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo, então só não tem aí a ligação física, mas os interesses de cada um são defendidos, são, de certa forma, trabalhados. E o lobby nós estamos fazendo, de certa forma, todos os dias. Não um lobby maléfico, né? Aquele que o setor político, que eu diria de uma velha geração, que ainda se comanda esse país, nós devemos ter mudanças substanciais e profundas a partir agora de novembro de 2020, quando a virada do processo decisório no Brasil, seja do político, seja do administrador, seja do gestor, ele vai ser repensado. Primeiro que nós podemos fazer administração mais do que nunca à distância. Está provado através de reuniões, através de live, através de vídeo, que nós podemos se comunicar a uma distância imensurável e os resultados são iguais ou até melhores. Porque eu vejo que em todas as lives, eu participava agora de uma reunião, uma reunião da FEComércio Catarinense, quando nós empossamos o presidente da Câmara Setorial da FEComércio no Brasil, um colega, eu chamo acomaquiano de Itajaí, o Luiz Ricardo Nunes, como presidente, empossado pela FEComércio Catarinense e pela FEComac de Santa Catarina também. Eu desejo a todos nós sucesso, e eu quero te dizer, Valdir, e doutora André, e Patrícia, que procurei me tornar mais conhecedor do tema, e quero aprender com vocês, e também quero aqui, antes de concluir esse pensamento, externalizar, Valdir, que o movimento de 2016, que culminou com o Renova Anamaco em 2018 para 2019, né? Ele contou com a participação de todos os associados de Acomac do Brasil, mas eu tenho que citar 3 nomes aqui, é o Paulo Gonzaga, de Porto Alegre, o Carlito Lira, do Ceará, o Geraldo Defalco, que hoje é o nosso presidente, né? E também o Venceslau, do Mato Grosso, do Tocantins, acho que é aí, de lá. E esqueci agora do menino que foi nosso colega também, daqui a pouco eu falo o nome dele. Boa noite a todos, muito obrigado aí. Estamos à disposição. Tamo junto. Rudy, muito obrigado a você pelas suas considerações. Agora eu vou fazer o seguinte, em maio do ano passado, eu comecei a participar de um MBA na Fundação Getúlio Vargas de Brasília. A aula inaugural, a aula magna, foi em 7 de maio. E hoje fui como bom aluno, pelo menos tento ser, aprendiz eu sei que sou, e sou feliz por isso. Fui rever as anotações da aula que começou em 15 de maio com essa brilhante professora, educadora e pesquisadora. E eu disse para ela, quando terminou o nosso módulo, que era Fundamentos Teóricos das Relações Governamentais, eu falei, professora Andréia, ainda vou ter o prazer de te convidar para um bate-papo sobre todo esse ensinamento para um setor que precisa muito da sua competência e da sua orientação. E eu estou tendo o prazer hoje, dia 10 de setembro de 2020, de receber pela Anamaco a querida Andréia Gozetto, que me deu aula durante
4 semanas em Brasília, em maio de 2019, para falar conosco sobre, de alguma forma, o que nós fazemos? Fazemos lobby, fazemos advocacy. Qual é o futuro das entidades que precisam ter maior entendimento sobre os seus fundamentos de lobby e advocacy para, inclusive, cumprir sua missão enquanto entidade representativa setorial? Seja bem-vinda, Andréa, a palavra é sua. Olá, Valdir, tudo bom? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, adorei. E também quero agradecer aqui para agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo e dizer uma boa noite fraterno para a Patrícia e para o Rudy. É um grande prazer estar aqui ao lado de importantes lideranças desse setor, tá? Bom, conhecer o Valdir foi super interessante, porque o Valdir é um cara que dá esperança para a gente, né? Quer dizer, já era um executivo sênior que volta para a sala de aula para se aprimorar. Infelizmente, na nossa cultura, isso não é muito normal, né? Isso não é tão corriqueiro. Então, eu gosto muito de encontrar alunos, assim como o Valdir, existem outros alunos nas turmas de relações governamentais da FGV, porque, como o Valdir colocou, infelizmente, as relações governamentais, elas ainda não chegaram no máximo da sua potencialidade no Brasil, né? E o empresariado brasileiro, em diversos setores, ele é muito fragmentado, né? Então, as associações setoriais, elas têm um papel crucial na defesa dos interesses desses setores, né? Mas, de certa forma, elas ainda estão muito descoordenadas nessa forma de representar interesse e ainda não compreenderam muito bem o que são relações governamentais, o que é lobby, o que é advocacy, quando eu uso uma coisa, quando é que eu uso outra coisa, né? E um fator que é um grande empecilho, na verdade, para que as relações governamentais elas possam desenvolver toda essa potencialidade, é o desentendimento sobre o que é lobby, né? E aí eu queria começar a minha fala já aparando algumas arestas, né? Então, o que é lobby? Na grande maioria das vezes, as pessoas associam lobby com corrupção e tráfico de influência. Essa é a primeira associação que se faz. E isso é muito antigo, não é algo que tenha começado há 5 anos atrás, né? Ao contrário, há 5 anos atrás, a área como um todo, de forma muito sinérgica, resolve, de certa forma, aposentar o termo lobby e substitui esse termo por relações governamentais. Mas são coisas distintas, tá? Relações governamentais é uma coisa, lobby é outra coisa e advocacy é outra coisa. Então, o sentido da minha fala aqui hoje, e até me desculpem se eu tiver um tom muito professoral, né? Mas como o Valdir mesmo me apresenta como professor e diz que eu vou dar uma aula, eu não posso de forma nenhuma deixá-lo frustrado, né? Porque esse convite me honra muito. Eu comentava com o Valdir que eu acredito que as lideranças empresariais, elas precisam cada vez mais ocupar o seu espaço no mundo da representação de interesses, né? Porque representar os seus interesses é legítimo e representar os seus interesses é extremamente necessário em uma democracia, né? Então a gente não pode esquecer que o Brasil é uma democracia participativa, né? Nós temos instrumentos de representação semidireta, inclusive, que tornam o arcabouço legal da nossa democracia o mais avançado do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma democracia representativa, a gente tem também uma democracia semidireta e a gente tem uma série de instrumentos de participação que vão se sobrepondo uns aos outros. Então, às vezes, fica muito confuso mesmo entender qual é o espaço para cada um desses instrumentos e como é que eu participo, né, do processo de tomada de decisões, porque afinal de contas é disso que se trata. Quando a gente está falando de democracia, nós não estamos falando de delegação de poder. O momento das eleições é só o momento que eu delego o poder, tá? Democracia, estrito senso, é participar do processo decisório. E é isso que as associações setoriais, elas garantem aos empresários, né? Elas são um locus de organização, então é o momento em que todas as agendas, todos os interesses, onde se identificam os riscos que determinado setor está correndo, se formulam propostas. A associação setorial é o locus privilegiado da
daquela comunidade, daquele setor, para que ele possa se organizar para levar as suas demandas até aqueles que tomam as decisões, né? Então, a associação setorial é o lugar por excelência onde o empresariado tem vez e tem voz, né? Mas, ao mesmo tempo, então eu comecei a falar das associações setoriais e já vou voltar lá nas relações governamentais, no lobby, no advocacy, porque está tudo extremamente interligado. Ao mesmo tempo que as associações setoriais, elas congregam todos os empresários daquele setor que sofrem com os riscos são sempre iguais. Às vezes, algumas empresas têm o seu risco aumentado de acordo com sua fatia de mercado e etc e tal, tá? Mas, olhando do ponto de vista do setor, os riscos são quase sempre os mesmos. O impacto pode ser diferente, ok? Mas o que a gente não pode esquecer? Que dentro de uma associação setorial, ao mesmo tempo em que todos precisam se organizar e se unir para reagir a algum risco, eles também são concorrentes, né? Concorrem uns com os outros pela sua fatia de mercado. Então, isso torna o ambiente das associações setoriais um ambiente muito complexo, né? E aí é que vem o papel super importante dos dirigentes dessas associações setoriais, porque são eles que têm que ir construindo os consensos, né? Porque essa é uma questão muito, muito relevante também, e eu acho que às vezes a gente esquece. Democracia não é consenso, democracia é dissenso, democracia é conflito. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem ressaltava o conflito como um elemento característico da democracia foi Maquiavel, em 1512, né? Então veja que porque esse é um autor que vai trabalhar intrinsecamente para tentar compreender o que é o poder e como que o poder é exercido, né? Então isso é muito relevante de se compreender. Em uma associação setorial é muito comum que haja conflitos, e o papel dos dirigentes é justamente entender o que é sinérgico e construir esses consensos. Por quê? Porque é essa associação setorial que vai levar a voz desses empresários aos tomadores de decisão, tá? E aí é que entram as relações governamentais, o lobby e o advocacy. Coloquem aí nos comentários se vocês estão entendendo tudo direitinho, ou se eu preciso parar um pouquinho, voltar, tá? Fiquem à vontade. O Valdir disse que eu tenho um tempo, ele não me disse quanto tempo eu tinha, né? Então, eu estou bem à vontade, tá, Valdir? Quando eu precisar parar, você me avisa, que aí me dá 5 minutinhos, eu reorganizo e fecho. Então, veja, na associação setorial tem conflito? André, só para te falar, você tem todo o tempo necessário para explorar todo o tema, porque, afinal de contas, a professora aqui é você. Eu transformei todo esse setor em alunos, embora muitos sejam, inclusive, professores também, mas eu quero transformar todos em alunos exatamente para explorar toda essa tua vivência e experiência e a forma didática de apresentar. E aí, depois, no fechamento, nós vamos concluir por quê. Tudo bem, mas me avisa aí quando der um tempo para a gente também poder atender, né? Quero ouvir o Rude, quero ouvir a Patrícia, quero ouvir você, quero ouvir o pessoal que tá nos assistindo, porque o debate é central numa democracia, né? Então, como eu estava colocando, democracia é conflito, não é consenso. O papel das associações setoriais e principalmente dos dirigentes setoriais é construir esses consensos dentro dos setores, o que nem sempre é fácil, não é? Muito bem. E por que é preciso construir esses consensos? Porque para conversar com o tomador de decisão, que vai definir quais são as regras, quais são as normas que normatizam todo um setor da economia, é preciso ter uma voz uníssona. Se o setor ele aparece de alguma forma fragmentado, isso enfraquece muito a demanda que está sendo levada, né? E o que é mais importante, do meu ponto de vista? É construir o relacionamento com esses tomadores de decisão, né? Isso tem que ser feito de uma forma muito antecipada, né? Então, as pessoas veem muito relações governamentais como um risco. Relações governamentais é custo, né? Porque normalmente quando a gente fala de relações governamentais, a gente está falando de riscos, de mitigar riscos, de antecipar riscos. Mas eu gosto de ver relações governamentais como antecipação de oportunidades.
Então, quando a gente muda um pouco essa chave, a gente consegue observar todo o valor que relações governamentais pode trazer, não só para uma associação setorial, mas para as empresas privadas e até para as organizações da sociedade civil como um todo, tá? E aí é que entra a mágica das relações governamentais. Por isso que eu falei para o Valdir, me diga quanto tempo eu tenho, porque eu sou completamente apaixonada por esse tema, e se me deixar eu fico falando a noite inteira, né? Então tem que dar uma controlada aqui no monstro. Bom, a questão é, o que são relações governamentais, afinal de contas? Tá, ó, o próprio nome já diz, relações governamentais, relacionamento com o governo. E por que existe essa mística por trás das relações governamentais? Por que existe essa mística com relação ao estabelecimento de interlocução entre o poder público e privado, né? Há algumas décadas atrás, no início dos anos 1970 do século passado, aqui um termo importado dos Estados Unidos chega no Brasil, e esse termo é o termo lobby. E ele começa a ser utilizado de forma muito sistemática pela imprensa brasileira como sinônimo de corrupção e tráfico de influência. Isso fica muito marcado na nossa cultura, né, na nossa cultura política, a ponto de esse termo hoje ele está quase em desuso, né? Então, o lobby e o advocacy, eles são elementos chaves das relações governamentais, tá? Então tá tudo muito interligado. Quando eu estou falando de relações governamentais, eu estou falando do quê? Eu estou falando da construção de um canal de comunicação de via de mão dupla com os tomadores de decisão. Bom, e para construir esse canal de comunicação de via de mão dupla, eu preciso de informação e preciso de comunicação, tá? Então, o que as áreas de relações governamentais fazem? O que as associações setoriais fazem? O core business de uma associação setorial é representação de interesses. O core business de uma associação setorial é relações governamentais. Qualquer outra coisa que uma associação setorial faça não é o seu core, tá? Então, deixar em segundo plano as relações governamentais é, de certa forma, desprivilegiar o seu caráter intrínseco, tá? Sua função precípua. Essa é a questão fundamental. Então, as associações setoriais, elas são criadas para isso, para dar vez e dar voz ao empresariado, aquele setor específico, tá? E como é que a gente faz isso? Construindo diálogo, tá? Então, relações governamentais nada mais são do que a construção de diálogo, tá? Mas vamos pensar, como é que a gente constrói relacionamento na nossa vida pessoal? Você tem que ter um contato com a pessoa, esse contato não pode ser esporádico, né? Você precisa dar e receber. Então, é a mesma coisa que acontece com os tomadores de decisão. Quando eu estou falando de tomadores de decisão, eu estou falando de quem? Eu estou falando dos técnicos, eu estou falando dos funcionários do governo que são concursados, dos que são nomeados, eu estou falando daqueles que são eleitos, tá? Tanto no legislativo quanto no executivo. Então, todos esses atores governamentais, eles de alguma forma, eles tomam decisões. E essas decisões, elas impactam muito fortemente a vida das empresas e a vida dos cidadãos, né? Então, tem até um livro muito legal que se chama O Cidadão Lobista, do Roberto Alemano. É um livro inglês, ele é um professor da Universidade de Nova York, se não me engano. E ele afirma justamente isso, que o mundo só se tornará um lugar melhor para viver quando todos os cidadãos se tornarem lobistas. E aí o lobby em que sentido, gente? O que é lobby, afinal de contas? Eu já falei que o que lobby não é, agora eu vou falar para vocês o que lobby é. Então eu já falei que relações governamentais é o estabelecimento de um canal de comunicação de via de mão dupla, então é um diálogo, só que a construção de um diálogo sólido e contínuo com os membros do poder público, tá? O lobby é o quê? O lobby é a defesa de interesses. Então, é a defesa de interesses junto aos tomadores de decisão que podem tomar decisões acerca de políticas públicas, tá? Porque não é todo funcionário, não é todo ator governamental que pode tomar uma decisão. Então, só estará no nosso foco, tá? A gente só vai focalizar nas relações governamentais aqueles que têm impacto no nosso setor ou que a gente impacta com as nossas ações, tá? E que, obviamente, tem algum poder para tomar uma decisão que nos afeta, para o bem ou para o mal, tá? Então, as decisões do governo, elas impactam a sociedade e o mercado, e as não decisões também, tá? Então, esse é o poder que o governo tem sobre nós, né? Até as não decisões impactam também
os setores do mercado e também os atores da sociedade civil. Então, quando o Estado, pelo mais variado motivo, ele decide não investir em, por exemplo, em infraestrutura de mobilidade, essa é uma decisão. Essa decisão ela tem que ter uma justificativa, né? Existem interesses por trás da não decisão. Então, o que eu estou querendo dizer? Que toda ação governamental, ela tem algum interesse que a subsidia. E o papel da associação setorial, como voz do empresário, é estar sempre muito ligada no que está acontecendo dentro do governo que impacta os temas de interesse dos seus membros, tá? Então, relações governamentais é chave para uma associação setorial. Todo o orçamento, assim, a parte mais importante do orçamento de uma associação setorial tem que ir para a atividade de relações governamentais. E agora, relações governamentais, gente, que envolve lobby e advocacy, a gente precisa também entender que é preciso ter uma gestão estratégica das relações governamentais. Imaginem que vocês imaginem uma empresa privada que quer ser a primeira colocada no seu setor de atuação e que não tem planejamento estratégico, que não tem plano de negócios e que a área de marketing, a área comercial e o financeiro não tem orçamento. Isso é inconcebível, né? Muito bem, só que no Brasil, infelizmente, por conta desse estigma de marginalidade que ronda o lobby, as áreas de relações governamentais nem sempre têm o orçamento que elas precisam para fazer o seu trabalho de antecipação de oportunidades. Então, o que acontece, né? Isso é muito interessante. Outra vez, há um tempo atrás, acho que em fevereiro desse ano, eu fiz um webinar sobre mensuração de resultados em RIG, né? Relações Institucionais e Governamentais. E aí o último slide era não dá para mensurar resultados se não tiver planejamento estratégico, tá? Não dá para mensurar resultado e não dá para gerar valor se não tiver gestão estratégica. Isso, para mim, é claro como é cristalino, tá? Não tem outra saída. Sem investimento em gestão estratégica, não há associação setorial que possa lograr êxito, tá? E aí, o que eu dizia no meu último slide? Meu último slide, eu acho até hoje eu acho que ele é engraçado, né? Espero que as pessoas tenham achado isso engraçado também. Que dizia assim, a ambição do seu, né, a ambição do seu planejamento estratégico ela reflete o tamanho do seu orçamento. Então, se você não tem orçamento, André, você também não pode ter um planejamento estratégico ambicioso. Oi, Valdir. É o Rudy. Oi, Rudy, eu não estou te vendo aqui. Eu queria questionar o Valdir, desculpa interrompendo você, se a gente pode questioná-la, ou podemos buscar subsídio, ou intervir na sua apresentação, ou os nossos questionamentos deverão ser feitos ao final da apresentação da doutora Andréa, Valdir? Eu acho, Rudy, que assim, a Andréa, ela está encaminhando para um raciocínio que ela vai chegar agora ao ponto, ela já mostrou que entidade setorial tem necessariamente que ter um posicionamento estratégico para relações governamentais que defendem interesses setoriais, ok? Logo que ela terminar esse raciocínio, eu quero dar um fôlego para ela, e aí eu queria abrir o canal exatamente para você, porque a Andréa chegou no ponto, já até aqui, já para nós que somos os setores, que dá para entender claramente, porque a construção brasileira, construção civil brasileira, ela era 12,9% do PIB nacional em 2012, dados oficiais, fonte da Fiesp em painel Constru Business, ou seja, muita pesquisa apoiada por todas as entidades que constituem Constru Business. Em 2018, ele é 8,8% do PIB nacional, ou seja, está aqui a prova de que o que a André é um setor que não investe em relações governamentais. Por quê? Porque não influencia a pauta de governo para os objetivos da habitação nacional, os objetivos da infraestrutura, os objetivos da mobilidade urbana, que tudo isso gera movimento pela construção civil e que beneficia na frente o cidadão. Então, ou seja,
O que a André está colocando é exatamente que o nosso setor deveria ser e não é, e não tem sido. Agora, onde fica a Anamaco nisso tudo? A Anamaco que representa as 136.130 varejistas de material de construção, segundo a RAIS de 2018. Na próxima semana, o IBGE deve dar o dado da RAIS 2019, que nós vamos estudar. A Kátia Ratiniex tem essa missão de estudar, para a gente ver oficialmente o que caiu de 2018 para o número 2019, número de lojistas no país, para que a gente possa, inclusive, mostrar o quanto esse setor está sendo impactado pelas políticas públicas que não levam o cidadão brasileiro a ter capacidade de reformar, de construir, de melhorar seu ambiente de viver. Então, Rudi, é só mais um minutinho para André concluir esse raciocínio, porque daí eu vou te provocar num assunto que você vai falar. Mas sabe que a gente pode combinar, Rudi? Se você quiser escrever aqui no chat, aí eu incluo em algum momento aqui na minha fala. Mas eu também não me importo se me interromper. E talvez, se nós interferíssemos, iríamos prejudicá-la. Mas nesse caso, está muito bem. Tá bom. Então. Não me prejudica, não. Não me prejudica. Eu vou fazer. Eu já me perco suficientemente sozinha. Então, não tem problema, tá? Bom, mas espero que até aqui esteja claro o caminho do meu raciocínio, tá? Eu estou dizendo para vocês, então, resumindo, voltando, que as associações setoriais são cruciais, inclusive para a consolidação da democracia, tá? Porque a gente só vai ter um ambiente favorável de negócios quando o empresariado conseguir criar uma agenda, criar uma proposta e defender de forma estratégica essa agenda. Para isso, a gente precisa de capacitação, tá? Então, esse é um tema também super importante, por isso que eu comecei a minha fala fazendo esse elogio ao Valdir, que está voltando lá para os bancos da escola para obter essa capacitação para poder aplicar no setor de atuação dele, tá? Então, isso é essencial. E outra questão que eu acho que é bem legal de colocar é que nunca foi tão fácil explicar o que são relações governamentais após essa pandemia, né? Porque no início da pandemia, quando foi decretado o estado de calamidade, todos os governos enlouqueceram. Os municipais, os estaduais e o federal. O federal já estava meio enlouquecido, ficou mais enlouquecido ainda. E aí era decreto, era norma, era lei, era normativa, era projeto de lei. Olha, as áreas de Helgov ficaram completamente assoberbadas com tanto trabalho. Tá? Só para vocês terem uma ideia, entre 13 de março e 2 de abril de 2020, mais de 4.200 normas elas foram iniciadas, ou elas foram decretadas, elas foram publicadas. É um absurdo o número de normas, de decretos e de projetos de lei que são iniciados e que tramitam diariamente no Brasil, que são publicados nos diários oficiais. Quem acompanha a Diário Oficial do município, de estado e o da União, fica sempre chocado com a capacidade normativa de um estado que se diz liberal na sua Constituição, né? Porque, vamos lá, estado liberal não intervém na economia, né? Então, temos sérios problemas. Bom, por que nunca foi tão fácil? Porque num ambiente como esse, em que as empresas, principalmente, elas precisavam entender onde é que elas estavam pisando, o que elas deveriam fazer com os seus funcionários, o que elas deveriam fazer, se elas se mantinham abertas, se elas fechavam, qual era a normatização para o trabalho home office, etc e tal, o profissional de relações governamentais, ele vem mostrar o seu valor dentro dessas organizações, porque o que ele conhece? O que um profissional de relações governamentais faz? Qual que é o diferencial dele? Ele compreende de forma abrangente, né? Então, ele tem uma visão sistêmica sobre o processo decisório governamental, da mesma forma que ele tem uma visão sistêmica do setor de atuação da sua empresa, tá? Então, esse é o grande diferencial de um profissional de relações governamentais, e é por isso que eles são tão essenciais dentro das empresas, e é por isso que cada associação setorial tem que ter uma área dedicada a relações institucionais governamentais, com ferramentas tecnológicas para subsidiar o trabalho dessas equipes, com orçamento adequado para que essas equipes elas sejam continuamente capacitadas,
única e exclusivamente com um objetivo, para que elas possam gerar valor para os associados, né? Afinal de contas, é só para isso que as áreas servem, é para isso que a associação setorial serve, é para gerar valor para os seus associados, né? Se relações governamentais não é vista como core business, a associação perde o sentido de existir, tá? Valdir, eu queria te perguntar se eu passo agora para a distinção entre lobby e advocacy, se você quer dar uma paradinha. Eu queria te dar um segundinho para você tomar um fôlego. Queria agora convidar a todos para assistir um vídeo da Tigre ou da Pado. A Mariana, que está no nosso back-office aqui técnico, é que vai colocar na sequência, porque varejo se desenvolve junto com a indústria. E aí eu queria que vocês também tomassem um fôlegozinho para ver uma mensagem que a Tigre mandou no desenvolvimento de produtos dela e da Pado, que são os nossos patrocinadores dessa live desta noite. Então vamos assistir essas duas mensagens. Mariana, você define se vem Tigre primeiro ou se vem Pado, o que tiver pronto para a gente poder assistir. Oi, Mariana, estamos esperando o vídeo para você colocar na tela. Valdir, ela tinha caído há um tempinho atrás. Será que ela está aqui? Eu nunca usei essa ferramenta. Ela tem que estar no nosso back-office aqui, porque o nosso técnico fica no back-office direto. Não acredito que ela tenha caído. Ah, a Mariana está aqui. Nós precisamos de som, técnica. Não estou ouvindo a música da Tigre e a mensagem da Tigre. O tempo todo, o tempo passa. E a gente passa todo o tempo fazendo algo. Algo no trabalho, na cidade, em casa, em todos os lugares. O tempo todo, a gente interage com os outros e com outros universos. Mas é também a todo instante que as similaridades acontecem. Partilhamos sentimentos, valores, momentos. Afinal, todos somos diferentes, mas precisamos de algo em comum. Segurança, para aproveitar o tempo com qualidade. Segurança todo o tempo. A Pado é especialista em trazer segurança para todos os momentos. Observe ao redor. A Pado está em todo lugar. A qualidade internacional de fechaduras, dobradiças, cadeados, puxadores e outros componentes é resultado da soma de dois fatores: tecnologia e empenho. Tecnologia para obter o melhor e incorporar tendências de mercado que inovam o setor. Afinal, quando se fala em proteger, é preciso ir além do essencial. Precisamos extrair o máximo da matéria-prima, das máquinas, da robótica, das pesquisas. E isso também é empenho. São mais de 1.000 colaboradores engajados numa só missão: oferecer o melhor em segurança. É por isso que, com mais de 80 anos de história, hoje somos a maior fabricante de cadeados do Brasil e do mundo. Somos também reconhecidos por mais de 80% da população brasileira, atestando nossa notoriedade e proximidade com você. Afinal, na Pado, o seu tempo é o que mais interessa. Tudo é planejado para que você possa aproveitá-lo com tranquilidade, para que você não desperdice-o com preocupações. Mais do que isso, a Pado trabalha para que você não perca tempo ao procurar soluções de segurança. É por isso que a Pado está o tempo todo por perto, sempre ao seu lado.
Aí você me fala, se essas empresas têm uma área estruturada de relações governamentais. O diretor de Helgov da Tigre foi nosso aluno na primeira turma em São Paulo. O Alencar. Esse eu conheço. Que ótimo. Empresas competentes, indústria competente. Agora, tem um detalhe importante, né? Quando você tem as empresas alinhadas através das suas entidades, você não pensa só em si, você pensa no setor. Porque a inteligência é fazer o setor se desenvolver e, ao setor se desenvolvido, você ter a maior fatia de mercado possível, segundo a sua competência. Esta é a estratégia inteligente setorial. Você concorda com isso, Rudi? É isso que eu queria te provocar. Fazer com que você falasse para a gente sobre esse movimento associativo das ACOMACs, junto com a ANAMACO, de alguma forma alinhada com o que a indústria também faz ou nos apoia para fazer. Como é que você vê isso, Rudi, nas nossas relações? Abre só o seu canal de voz. Continua, né? Um dia tu vai ter 66 anos, tá bom? Eu queria citar aqui uma frase, um comentário da doutora Andréia, que remonta lá de 1517, ou antes, eu não lembro aí o ano, que fala que Maquiavel, né, diz que o poder é como deve ser exercido de forma sinérgica, certo? E temos que ter uma voz uníssona. Eu quero crer que no sistema ANAMACO nós vivenciamos por muito tempo um processo um pouco dividido. Com a eleição de 2019, que temos vivendo agora a direção de 2020 e 2019, já começamos esse processo, eu quero crer que a gente caminha no sistema para buscar, de certa forma, a união de todas as forças. E eu concordo plenamente com a doutora Andréia que nós devemos ter planejamentos estratégicos e formas de chegarmos até os nossos parceiros e as ACOMACs de forma unida, poder também usufruir desse processo do sistema governamental, do lobby e também fazer com que todas as pessoas, os líderes, né, de cada entidade, se torne não um lobista do mal, mas um lobista do bem, e que todos nós possamos trabalhar de forma a caracterizar que cada setor ele é importante, e como tal, as associações setoriais, né, elas têm que estar ligadas a uma entidade maior, no nosso caso é a ANAMACO. Ela pensa não só pelas entidades da ACOMACs e FECOMACs, mas também ela pensa no setor como um todo. Então, nós temos aqui, na pessoa do superintendente, na pessoa do nosso presidente, na pessoa da direção da ANAMACO, doutora Andréia, um grande, vamos dizer assim, cenário de líderes que pensam no advocacy, que vivem o advocacy, porque essas pessoas, de forma muito profissional, de forma muito até interessada no bem comum da sociedade, querem fazer com que as nossas entidades sejam bem formatadas, sejam bem dirigidas, né? Eu vejo aqui uma área de oportunidade nesse trabalho que a senhora desenvolveu conosco, e até buscar da própria Patrícia
um treinamento, veja bem, lá no início ela falava que tínhamos um treinamento para que o nosso associado pudesse entender, né, como se faz uma comunicação online. Tudo isso, para mim, é lobby. É o lobby do bem, onde cada um busca o seu caminho, busca uma forma, busca um meio para contribuir com o setor. Tá bom, Valdir? Rude, as suas colocações, elas vêm de encontro a esse momento de ética e transparência, que é um dos pilares definidos pelo Renova Anamaco, para que nós tenhamos a ética e a transparência praticada da Anamaco para as Acomacs e das Acomacs para com a Anamaco, porque nós somos interdependentes. Isso olhando para dentro. Olhando para fora, nós temos esse mesmo alinhamento, temos que ter esse mesmo alinhamento com as entidades representativas da indústria, para que a gente também tenha esse alinhamento estratégico. E aí, culminando com um resultado bom para todos, né, este planejamento estratégico setorial, para que quando a gente fale com as relações governamentais, com os agentes governamentais, com que pode impactar positivamente ou negativamente no nosso setor, nós tenhamos uma voz única, alinhada, definida, sabendo o que quer. Aí, Andréia, agora chegou a hora, Andréia, de você realmente entrar no tema advocacy. E o Eu Rude queria fazer agora, ainda um questionamento, Valdir. O Rude, ele vai fazer questionamento até a meia-noite. Eu conheço esse cara. Não. Eu só queria aqui uma luz, porque a senhora fala muito que a gente tem que ter interesses únicos, né, dentro do processo. Mas nós somos tão diferentes, nós somos tão diversos. Uhum. Como é que esse processo pode acontecer? Então, os interesses não são únicos. Eu quero crer que tem que ter profissional, tem que ter meio. Só no nosso sonho mais louco, né, Rude? Não dá. Interesse único não dá, né? O que você constrói é dentro do dissenso, existem consensos, né? Então, é preciso construir, buscar dentro desse dissenso o que pode ser trabalhado em conjunto, né? E o que não pode ser trabalhado em conjunto vai ser trabalhado individualmente por cada uma das empresas, né? As associações setoriais, elas funcionam como entidades guarda-chuva. Então, elas só têm poder, elas só têm força quando elas trabalham com interesses que são consensuais daquele setor. Eu só boto aqui uma... São questões muito pontuais. Eu boto uma pimenta nesse nosso negócio. Pontuais não podem ser levadas pela associação setorial. Né? Então, é aí que está a clareza do dirigente, né, ou do Helgov dessa organização. Ele tem que entender o que pode ser levado via associação setorial e o que tem que ser realizado pela própria empresa. Tem questões que são muito específicas, né? Questão de tributação, por exemplo, tem alguma licenças, autorizações, né? Os famosos permits, e algumas questões tributárias que são muito específicas para uns. Isso não tem como a associação setorial trabalhar sobre esse tema. Mas nós estamos vivendo agora, neste momento, um processo que preocupa todo o segmento, todo o lojista, todo o setor. Eu diria que não deve ser diferente em algumas distribuidoras, o processo de um aumento, não diria generalizado, mas concentrado e, de certa forma, acentuada de determinados produtos. Sim. Naturalmente o nosso lojista, ele quer ter o relacionamento com o cliente de uma forma muito transparente. E aí, do outro lado, nós não estamos tendo evolução salarial, não estamos tendo evolução na renda das pessoas, a não ser esses que são subsidiados. Começa o conflito de saber quem deve dizer o quê. E aí tu vai para a Anamaco e diz, tem que ter um posicionamento da Anamaco. E a Anamaco vem conosco e diz, mas para lá, tio. O mercado tem que se autorregular. E eu também concordo, até porque a política do sistema de governo que nós queremos sugerir o ano que vem para Joinville, ele está exatamente dentro desse processo. O livre mercado é que deve regular. Mas, por outro lado, os lojistas, eles não entendem isso. Eles acham que, até porque a imprensa, outros órgãos, vem em cima dizendo que é o setor que está aproveitando-se do momento para ganhar dinheiro. Como é que você administra isso, doutora? É muito simples, meu amor.
É muito simples, planejamento estratégico na veia. É definir o que é estratégico para a associação e o que não é. O maior desafio de uma área de relações governamentais é definir o que é sua atribuição e o que não é sua atribuição. Por exemplo, uma questão como essa, isso é um posicionamento de marketing. Isso é comunicação corporativa, não é relações governamentais. Né? Então, é a comunicação corporativa que tem que trabalhar isso. Né? Porque você está falando de imagem e reputação do setor. Perfeito. Relações governamentais trabalha fundamentalmente para moldar o processo de construção de políticas públicas. A gente se beneficia da comunicação corporativa, mas esse não é nosso core business, não é isso que relações governamentais faz, né? Então tem muita confusão, sabe, Rudy, sobre o que faz o RealGov e o que não faz o RealGov. Porque como normalmente um profissional como esse, ele é muito bem preparado, então ele consegue atuar, né? Ele consegue colocar todas as máscaras de uma empresa, porque ele precisa entender de tudo, né? Senão ele não faz bem o trabalho dele. Então, precisa ter uma clareza muito grande sobre o que é essencial para que aquela associação setorial possa gerar valor para os seus associados, né? Então, eu acho que isso acontece tanto na vida das associações, na vida das empresas privadas e também na nossa vida pessoal. O que é prioritário para a gente? Nós temos que trabalhar no que é prioritário. Incêndio tem que ser tratado como incêndio. Agora, o que é prioritário precisa estar lá no nosso planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico tem que estar construído a curto, a médio e a longo prazo. E o longo prazo nunca pode ser esquecido, né? Então, essa que é uma questão fundamental. Por que eu falo muito de planejamento estratégico? Porque eu falo muito de gestão estratégica. Vocês devem estar achando isso uma chatice. Mas a questão é muito simples. Fazer o corpo a corpo com o tomador de decisão, esse processo relacional, os profissionais de RealGov já fazem muito bem. Os presidentes das associações, os superintendentes fazem muito bem, né? Agora, como é que eu faço a gestão dos meus stakeholders? Como é que eu construo KPIs para saber se aquela ação em específico está gerando o resultado que eu esperava ou não? Isso é gestão estratégica. Então, se essas duas coisas não darem juntas, o que acontece? Eu não gero o valor esperado, né? E uma associação que não gera valor, qual é o futuro dela? Morrer? O que eu levanto é que o planejamento estratégico normalmente se faz a médio prazo, longo prazo, curto prazo, de imediato. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil que é anormal, aliás, no mundo, é a questão da pandemia. Aí eu quero dizer para você que foge a um conceito, né, natural do planejamento. Nós fizemos planejamento estratégico na ANAMACO em janeiro. E eu quero dizer para você que nós não prevíamos a pandemia, tá entendendo? Não, ninguém previa, né? Aí ninguém previa. E agora ele tem esse reflexo. Eu não quero trazer o tema. A gente precisa rever esse planejamento estratégico, né? Eu sei disso. Então, essa que é a questão. E definir o que é prioritário e o que não é prioritário, né? E dentro de uma associação setorial, eu não conheço o tamanho da ANAMACO, né? Eu não conheço com mais detalhes também o tamanho do sistema. Com certeza existem diversas áreas que precisam estar alinhadas, né? E qual que é a vantagem, gente, de estar numa associação setorial? É unir esforços, né? Então, é para isso que a gente está numa associação setorial. O que eu vejo que não acontece no empresariado brasileiro e que acontece o tempo todo nas organizações da sociedade civil? Elas criam redes, elas criam coalizões. Para quê? Para que uma possa emprestar um recurso que a outra não tem, né? Então, isso é muito importante. De repente, você tem uma empresa dentro de uma associação que tem uma área de comunicação muito melhor estabelecida do que outras. Ela pode emprestar esse recurso para que esse posicionamento, por exemplo, possa ser feito da forma correta, com a linguagem muito correta, né? Porque eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, a grande diferença do lobby e o advocacy é que o lobby, ele é feito a partir de um contato direto com o tomador de decisão e nem sempre ele é público. Isso não significa que ele seja feito às escuras, nem às sombras, não é isso. Mas ele é um relacionamento direto. O advocacy não. O advocacy tem um aspecto comunicacional muito maior, né? Porque você precisa conversar com o seu público-alvo, que muitas vezes é a opinião pública. E para isso você precisa construir de uma forma muito, muito rigorosa uma narrativa, e dessa narrativa vai advir a sua mensagem. E para cada público tem que ter uma mensagem diferente, né? O que eu estou querendo dizer aqui, Rudy? Que esse negócio de relações governamentais é um treco complicado para burro. É difícil, não é feito por amador,
entendeu? Essa que é a questão. Não dá mais para fazer relações governamentais de forma intuitiva no Brasil, não cola mais. Agora, inclusive, com as redes sociais, com o Congresso atuando em sistema de deliberação remota, quem que consegue conversar? Quem que consegue ter vez e ter voz? Quem já fazia relações governamentais. Quem nunca fez, não tem acesso. Quem não tem acesso, não influencia, tá? Porque o que você quer com relações governamentais? Você quer influenciar. O que você quer com lobby? Você quer influenciar. O que você quer com advocacy? Você quer influenciar. É isso que a gente quer. Qual é o grande desafio? É difícil para burro mensurar influência. A gente não consegue mensurar influência. Agora, tá? Andréa, eu acho que seria muito importante o Rudy entender uma coisa que eu acho que ele ainda não entendeu, porque nós já discutimos esse tema que ele acabou de falar, que é o seguinte: entidades, elas não entram na relação entre partes. Ou seja, imagina a seguinte situação: a indústria está reposicionando os seus preços porque ela passou a ter também custos diferentes, ela passou a ter matéria-prima reduzida, não tão disponível, então ela está realinhando a sua situação de preços. Se nós, varejistas, não estivermos alinhados com esse momento, nós podemos, inclusive, quebrar a nossa cadeia de suprimento. Muito bom. O que acontece com as entidades? Assim como a Abramate não deve se pronunciar sobre o realinhamento de preço dos seus associados, a Anamaco também não deve se pronunciar sobre o realinhamento de preços da indústria, que, de alguma forma, passa por esse varejo para atender o consumidor. O que nós devemos fazer e iremos fazer, isso já está definido, é um comunicado de alerta. Por quê? Porque na medida em que o setor ele leva mais tempo para se organizar, inclusive nas suas relações de custos, preço e rentabilidade, você perde o que é mais importante, o consumidor. Porque o consumidor, quando ele fica inseguro, o que é que ele faz? Ele vai para o lado seguro. Ele deixa de fazer a reforma, ele para a sua construção. Porque se o preço dos produtos começar a subir de tal forma que ele não enxerga até quando isso vai, ele não passa a não ter orçamento para dar continuidade. Mas eu não quero entrar nesse tema, Rudy. Eu queria te pedir o seguinte: eu queria pedir para você ouvir como é que é um posicionamento de advocacy, que é uma defesa de uma causa. Isso. Melhor do que entrar na relação. Eu só gostaria de contrapor uma coisa. Porque a indústria... Deixa eu concluir só o seguinte. A indústria e varejo, ela tem um posicionamento claro. O posicionamento da indústria é suprir. O planejamento do varejo é atender, através do fornecimento da indústria, atender as necessidades do consumidor. Agora, o que acontece, né? Deixa eu concluir o raciocínio. A partir desse momento em que as relações vão ser de conflito por um tempo definido, nós vamos ter um novo alinhamento. Aí é que entra o seguinte: o advocacy que defende uma causa. Qual é a grande causa? A causa é o desenvolvimento nacional, a causa é o movimento de reformas e melhorias habitacionais, que no Brasil são mais de 53 milhões de residências que precisam ser acabadas, que precisam ser reformadas, que precisam ser adaptadas, atualizadas. Então, ou seja, este conflito, nesse momento, dentro da nossa cadeia, entre indústria e varejo, ele vai se alinhar e rapidamente. O que nós temos que fazer é posicionar as nossas inseguranças e as nossas, digamos assim, incertezas e chamar atenção para esse aspecto, porque se perde todos quando a cadeia não está organizada. E é nisso que eu queria que você observasse o que é a diferença grande do lobby para o advocacy, porque o que nós fazemos na Anamaco é advocacy. Nós defendemos a causa setorial, a causa do desenvolvimento do varejo de material de construção em sintonia com a indústria de material de construção. Eu já concordei com você. A única coisa que eu não posso me concordar, pode ser que me dá tempo, você não tem, tu vai ficar 2 horas aí. Eu queria só concluir, porque assim, se nós não seguirmos adiante, você não consegue, inclusive, melhorar essas relações.
posso concluir a minha linha de raciocínio, a doutora Andréia tem toda a razão, você também tem, eu só discordo de uma coisa. Nós não podemos perder de vista uma questão chamada transparência entre o processo. Mesmo no lobby. Ou ele passa a ser um lobby pernicioso, ou não do bem. A advocacy da mesma forma. O segmento, nesse momento, ele depende um do outro. Eu quero dizer a vocês que lá na ponta, o consumidor está pagando, certo? Mas está existindo uma dúvida com relação a quem é o quê. E eu acho que entra dentro desse contexto da associação setorial, ter planejamento estratégico, rever planejamento estratégico, porque é a entidade maior e todos nós temos que acordar nisto, porque senão você trabalha com insuficiência de informação e aí qualquer planejamento ele vai para o espaço. Certo? É só nesse... nós acordamos nisso. Eu só queria colocar para a doutora como isso pode ocorrer nesse momento de turbulência. O advocacy, que é aquela área que nós trabalhamos muito intensamente. A ANAMACO tem visibilidade hoje, doutora, nacional, que não tinha há 4, 5 anos atrás, ou 3 anos atrás. As ACOMACs estão todas integradas, participando, eu como a Patrícia, e toda semana, nas segundas-feiras, temos um Matcom, que é extraordinário, e nossas quintas-feiras, o Talk. Mas nós precisamos de um pouco mais de transparência entre os elementos que compõem esse processo. Certo. E a transparência não precisa ser dita de forma a dizer qual é o meu custo, qual é o outro custo de alguém. Não vamos pensar nisso. Mas o mercado ele tem que ser sadio. Sim. Senão a advocacy, o lobby ele passa a ser pernicioso. Tá bom, André, vamos organizar essa discussão aqui. Agora eu vou dar uma de professora, hein? Só corrige. Mariana, corta os microfones, Mariana. Pronto. Se eu tivesse em sala de aula, agora eu já tinha cortado o microfone de todo mundo. Era simples assim. Lobby do mal não pode existir porque é ilícito. O lobby, ou ele é lícito, ou ele não é lobby. Ele é ilícito. Ele é ilícito. Então, o lobby, ele só é tecnicamente considerado lobby quando ele é lícito. Se ele por isso que ele foi aprovado na minha matéria, Rude, ó. Tá vendo? Aprendeu tudo que eu falei, ó. Nem agora, a doutora citou que existe um lobby que não é do bem. Bom, eu não gosto de usar essa conceituação de lobby do bem e lobby do mal, né? Eu acho que lobby é neutro. Lobby é defesa de interesses junto a tomadores de decisão que podem tomar uma decisão, tá? Como você vai defender esse interesse? Essa é uma escolha sua. Você que vai escolher se você vai defender esse interesse do ponto de vista ético e transparente. Eu acho que para uma associação setorial não tem outra saída, tá? Mas, infelizmente, a gente sabe também que nós temos um Estado que vende dificuldade, né? Constrói uma dificuldade para vender a sua solução. Exatamente. Tem uma expressão aí que eu já esqueci. Então, a questão é essa. É sempre uma escolha. Como é que eu vou agir? Eu vou agir dentro da ética e da transparência ou eu vou comprar um resultado, tá? Por que esse estigma de marginalidade do lobby ele fica tão forte? Porque lá esse termo surge em plena ditadura militar no Brasil. Pensa numa contradição maior, tá? É uma contradição absurda. Lobby é um instrumento de representação inerente a democracias representativas, né? Democracias já desenvolvidas, democracias liberais desenvolvidas. O lobby é regulamentado nos Estados Unidos desde 1946. Então, isso é para você ter uma ideia, que essa coisa do lobby do mal, né, isso é uma construção que se fez. Lobby é neutro. Lá em 1970, quando esse termo começa a ser utilizado pela imprensa, sistematicamente, eu tinha um processo decisório muito centralizado no Poder Executivo e tinha, obviamente, um sistema político autoritário, onde ninguém tinha vez e ninguém tinha voz. Então, quem escolhia quem apresentava suas demandas ou não, era aquele que tomava a decisão, né? Então, o que era lobby naquele momento? Naquele momento, lobby era compra de resultado, tá? Então, eu precisava do resultado tal, bastava eu conhecer alguém influente naquela decisão, e se ele tivesse aberto para uma negociata, maravilhoso. Com o período de redemocratização, isso mudou drasticamente. Não significa que a corrupção acabou, né? A gente lê jornal e assiste o jornal e a televisão todos os dias. Não acabou.
Mas o processo decisório hoje, ele está muito mais blindado com relação a uma série de controles que não existiam anteriormente. Ele está muito mais complexo, tá? Porque você tem mais instrumentos de participação. Então, para realmente levar a sua voz até um tomador de decisão, e eu acho que essa é a virada de chave, que às vezes as pessoas não compreendem, falar, gente, no Estado brasileiro, no Estado democrático como o nosso, né, pelo menos formalmente, todo mundo fala, a gente tem direito a expressar as nossas opiniões, está no artigo 5º da Constituição. O barato aqui do lobby, né, o pulo do gato do lobby, do advocacy, das relações governamentais, não é falar, é ser levado em consideração. Então, por isso que a gente planeja, por isso que a gente organiza, por isso que a gente cria, faz mapa de stakeholders, né? Por isso que a gente prioriza, categoriza os nossos stakeholders, por isso que as empresas melhor preparadas têm CRM, né? Que é um sistema para fazer gestão dos stakeholders, para garantir, por exemplo, que a mensagem da minha empresa, a mensagem da minha associação, ela está sendo disseminada da mesma forma por todos aqueles que entram em contato com os tomadores de decisão, tá? Então, o lobby, ele é neutro, é defesa de interesses. Isso não significa que não exista lobby ilícito, ok? Mas o grande problema quando nós falamos do estigma do lobby é que na grande maioria das vezes se pega um determinado fenômeno, isso é muito comum na nossa cultura, né? Você pega determinado fenômeno e joga no mesmo saco. E tudo acaba virando a mesma coisa. Então, tem diferenças, tá? Vou voltar um pouquinho para poder avançar. Então, relações governamentais é o estabelecimento de um diálogo sólido e contínuo com os tomadores de decisão. Qual que é o objetivo? O objetivo é levar informações e buscar informações. O objetivo é interpretar, né? O relações governamentais, ele é um intérprete. Então, ele interpreta para os associados o que o governo está dizendo, o que o governo está querendo, e ele interpreta para o governo o que significa aquele setor e quais são os benefícios que aquele setor traz para a economia, porque nem sempre aquele tomador de decisão entende o quão crucial é aquele setor para a economia, tá? Vamos imaginar que um técnico ali, um ator governamental da alta liderança de uma secretaria ou de um ministério do governo federal, ele não tem como saber de tudo, ele não tem como mapear todos os setores econômicos. É muito complexo, né? Então, a atuação dos grupos de interesse, uma associação setorial é um grupo de interesse, o papel dela é levar essa informação para esse tomador de decisão para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, isso fica muito confuso às vezes, né? Nós levamos, né, os grupos de interesse levam a sua demanda, constroem uma estratégia para que aquela demanda ela seja ouvida e seja levada em consideração, mas a gente não pode escolher e não pode esquecer que efetivamente quem toma a decisão é aquele que recebeu o poder para isso, tendo sido ele concursado, tendo sido ele nomeado ou tendo sido ele eleito, né? Esse é o papel do tomador de decisão. Então, quando a gente entende os devidos papéis dentro deste processo, tanto internos dentro da organização, né, da associação, quanto dentro do governo, tudo fica muito mais claro. Então, acho que clareza é algo que é fundamental. Mas agora vou falar para vocês um pouquinho sobre a diferença entre lobby e advocacy, tá? Então, lobby é a defesa de interesses e o advocacy é uma ação política organizada e planejada que é normalmente, tá, na grande maioria das vezes, realizada por organizações da sociedade civil que nem sempre receberam mandato para defender aquela causa, tá? Então, elas se auto-intitulam as representantes daquela causa. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vê o exemplo do Greenpeace. O Greenpeace é uma organização da sociedade civil que tem uma super visibilidade, uma super legitimidade, mas ele representa os interesses do planeta Terra. O planeta Terra não tem a mínima ideia, penso eu, né, de quem é o Greenpeace, qual é a estratégia que o Greenpeace está usando para defender os seus interesses, os interesses do planeta Terra, tá? Então, essa falta de mandato que não acontece no lobby, né, porque um profissional de relações governamentais, ou ele é contratado pela organização, ou ele é voluntário, mas ele recebe o mandato, ele fala em nome de determinada organização, então ele tem um mandato legítimo para falar por aquela organização. Isso nas organizações da sociedade civil nem sempre acontece, tá? Então, uma diferença muito interessante entre lobby e advocacy é o fato
de que no lobby eu tenho a representação autorizada, tá? E no advocacy eu tenho a representação, uma representação auto-autorizada. Por isso que o advocacy precisa da comunicação, por isso que engajar e mobilizar a opinião pública é tão importante no advocacy, tá? E aí a gente tem uma confusão gigante entre o que seja o advocacy, se é um termo em disputa, principalmente no Brasil, tá? Porque no Brasil a gente luta com o fortíssimo estigma de marginalidade do lobby. O que eu posso dizer para vocês sem medo de errar? Não existe advocacy sem lobby. Agora existe lobby sem advocacy, tá? O que eu estou querendo dizer? Que ao fim e ao cabo eu posso fazer uma grande campanha de comunicação, porque eu preciso da legitimidade, alguém precisa atuar como gatekeeper, tá? Então alguém precisa dizer, olha, esse grupo aqui, tudo bem, tomador de decisão, você não sabe quem é essa pessoa, mas olha que a campanha que eles estão defendendo, olha que a mensagem que eles estão disseminando, olha a causa que eles estão defendendo, olha a forma como eles estão defendendo essa causa, olha que coisa importante, isso precisa entrar na agenda do governo, na agenda pública, na agenda política do governo, tá? Então, quem legitima aquele grupo que o tomador de decisão não conhece, porque ele se auto-autorizou defensor daquela causa, ele não foi eleito, tá? Às vezes, existem grupos de advocacy que nem conhecem os seus beneficiários, para vocês terem uma ideia de como esse ambiente, ele também é complexo. Essa questão da representação auto-autorizada, ela é nevrálgica, porque para o advocacy, legitimidade e representatividade são os seus grandes desafios. É o calcanhar de Aquiles do advocacy. Esse não é o calcanhar de Aquiles do lobby. O calcanhar de Aquiles do lobby é justamente as relações espúrias que podem acontecer devido ao acesso direto que os grupos de interesse constroem com os tomadores de decisão, tá? Então, você tem um estigma de marginalidade. E aí, o que rola? O que rola é que hoje todo mundo diz que faz advocacy, tá? E a gente tem uma situação muito sui generis no Brasil. Porque você tem organizações que fazem advocacy e não sabem que fazem, e tem organizações que dizem que fazem advocacy e não estão fazendo advocacy, estão fazendo lobby ou qualquer outra coisa, tá? Então isso é muito complexo. A verdade é essa, tá? Eu tenho um quadrinho aqui que eu gosto de trabalhar, que mostra bem as diferenças entre lobby e advocacy. Então, ele é bem didático. Eu vou falar para vocês rapidamente, e aí, se ficar alguma dúvida, a gente pode conversar, tá? Então, do ponto de vista bem didático mesmo, tá? Bem professoral. Eu vou tentar distinguir uma atividade da outra. Ambas têm como objetivo influenciar o ciclo de políticas públicas, só que elas usam táticas diferentes. Então, no lobby, eu uso uma tática direta, porque eu já tenho acesso ao tomador de decisão. No advocacy, eu uso uma tática indireta, porque eu não tenho acesso aos tomadores de decisão. Então, como eu não tenho acesso, eles não me ouvem, eles não me recebem, eles não sabem quem eu sou, eu preciso meter os dois pés na porta e falar, olha aqui, olha quem sou eu, olha o que eu estou defendendo, e tem pessoas me apoiando, né? Então, lá no advocacy, eu tenho uma forma indireta de influenciar. Então, por isso que a comunicação ela é tão importante, ok? Só que nem toda ação de comunicação é uma ação de advocacy. O advocacy, ele é um tipo de ação política, ele tem que ser planejado, tem que ser organizado, tá? Essa é a diferença entre, por exemplo, advocacy e ativismo. O ativismo nem sempre é organizado e planejado. Bom, então vou falar a diferença entre esses dois elementos chaves das relações governamentais. O lobby é utilizado, como eu já disse, por quem já possui acesso às mesas de negociação. O advocacy é utilizado por aqueles que não possuem acesso à mesa de negociação. O lobby é visto comumente como defesa de interesses particularistas, enquanto o advocacy é visto como a defesa de interesses que visem o bem comum, tá? No lobby, eu utilizo estratégias e táticas que privilegiam o contato direto com o tomador de decisão. Lá no advocacy, as estratégias e as táticas privilegiam o contato indireto com o tomador de decisão. No lobby, eu tenho pressão direta sobre o tomador de decisão, porque eu tenho acesso a ele. No advocacy, como eu não tenho acesso, o que eu faço?
Eu crio uma campanha de comunicação, eu mobilizo, eu engajo a opinião pública para que a opinião pública incida sobre o tomador de decisão, porque eu preciso de legitimidade e representatividade, tá? No lobby, eu tenho uma representação autorizada, enquanto no advocacy, a representação, ela é auto-autorizada, tá? Do ponto de vista teórico, quem me chamou? Valdir, esse é o ponto que é muito importante, porque que eu digo que nós fazemos advocacy, e aí agora o Rudy vai entender e vai ver o quanto eu concordo com o posicionamento que ele tem discutido nas reuniões de conselho. Se nós não nos posicionarmos desse momento, enquanto ANAMACO, que defende a causa do setor de materiais de construção e que está prejudicando o consumidor com um crescimento desorganizado de preços, uma elevação desorganizada de preços, uma desorganização, inclusive, na cadeia de ressuprimento e abastecimento do próprio varejo que atende o consumidor, e porque temos uma representação não autorizada, ou seja, o advocacy, nós temos que ter esse posicionamento agora. Então, ou seja, o que o Rudy não entendeu é que, e agora vai entender, é que quando a gente pratica o advocacy pela ANAMACO, a nossa causa, ele deixa de ser só o varejista de material de construção, ele passa a ser também a causa do consumidor de material de construção, que somos nós. Porque se nós tivermos reajustes de preços abusivos, se nós tivermos incertezas de reabastecimento, se nós tivermos incertezas de continuidade de produção, nós estamos afugentando o consumidor que começou a aprender a valorizar as suas casas e a fazer as reformas necessárias, as adaptações necessárias, que é isso que tem mantido o nosso setor econômico pujante a despeito da pandemia, que, engraçado que no Brasil, até a pandemia foi decretada, porque depois de 15 de março, o Brasil virou um país do isolamento. Mas antes disso não teve carnaval em fevereiro, teve uma grande movimentação massiva de pessoas que poderiam já estar contaminadas, afinal de contas, o vírus ele vem do exterior a partir de novembro do ano 2019. Então, ou seja, agora é a hora da ANAMACO realmente se posicionar de uma forma inteligente e alinhada. Por quê? Porque nos preocupa esse desalinhamento de reajustes de preços, de abastecimento de produtos, que, em última análise, vai prejudicar o varejista? Também vai, mas vai prejudicar muito mais quem reforma, quem precisa construir as suas casas e que vai fugir dessa incerteza e certamente vai investir seus poucos recursos em outras coisas. Ou seja, Andréia, é este ponto que é o crucial quando você fala, e eu me lembro bem, quando você explicou essas diferenças entre lobby e advocacy, e está aqui na sua apostila, na página 111, quando nós estudamos, e que me marcou muito. Por quê? Porque, de alguma forma, o que nós fazemos é advocacy, porque nós defendemos a causa do desenvolvimento setorial, nós defendemos o desenvolvimento do logística de material de construção, mas, sobretudo, defendemos o consumidor que fica refém da desorganização setorial e que é prejudicado e, portanto, não consegue melhorar a sua casa, não consegue reformar a sua casa ou construir a sua própria casa. Então, sim, você chegou ao ponto que onde eu, junto com essa gestão, concluímos e concordamos que a ANAMACO, neste advocacy, precisa, neste momento, lançar um posicionamento de preocupação com essa situação que nós estamos vivendo no momento. Então, mas antes de lançar publicamente, vocês precisam estar muito alinhados internamente. Essa que é a questão. Quando a gente fala para o público em geral, nós temos que estar muito bem alinhado. Aí sim é que a mensagem tem que estar muito bem construída, tá? Por conta do seguinte: o empresariado, ele é visto como
como defensor de um interesse particularista. Então, é como se ele só se preocupasse com a sua própria lucratividade, a sua própria sustentabilidade, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente se comunica como defensor de determinada causa, porque para a opinião pública isso pode soar forçado. Então, o que eu sempre falo, e eu tenho certeza que você vai se lembrar, Valdir, que todo mundo pode fazer advocacy, mas nem todo mundo deve, tá? Então, precisa ter muito cuidado com a mensagem que você vai disseminar. Então, é pensar de forma estratégica como essa comunicação vai ser feita. Como a mensagem vai ser construída. Quando ela vai ser disseminada. Como ela vai ser disseminada, tá? E, sobretudo, conversar com o beneficiário. O que a gente esquece é de conversar com o beneficiário. Então, se eu estou falando em nome do consumidor, eu preciso conversar com esse consumidor e, de preferência, trazê-lo para dentro da construção da minha estratégia, para ele poder me dar um norte, se o que eu tô pensando é correto ou é incorreto, tá? Porque vocês entendem muito do setor de construção civil. Essa é a questão, né? A gente precisa se ater aos nossos temas de especialidade. Então, eu já vi algumas ações realizadas pelo empresariado muito desastrosas, tentando utilizar uma comunicação mais direta com a opinião pública, tá? Então, para fazer advocacy, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com a nossa mensagem, tá bom? E esse aí fica a dica, é um conselho, tá bom? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas, como eu falei, o calcanhar de Aquiles do advocacy é a legitimidade e a representatividade. Então, a opinião pública, o consumidor precisa entendê-los como legítimos defensores da causa do consumidor. Se houver algum tipo de desconfiança de que vocês estão usando essa questão para, na verdade, defender interesses próprios, toda a ação de advocacy ela cai por terra, tá? Então, é um limite muito tênue. É muito, muito, muito complicado. Agora, do ponto de vista rigoroso, o que todo mundo faz? O que todo mundo faz é advocacy, tá? O lobby é uma tática dentro do advocacy. Por quê? Porque to advocate, em inglês, é defender. Então, estamos todos a defender, né, os nossos interesses, as nossas causas. E qual que é, na verdade, as grandes tendências na representação de interesses? É deixar de... Por isso que vocês estão corretíssimos, eu só estou falando que vocês precisam tomar cuidado, tá? Então, ter profissionais de comunicação muito, muito qualificados para ajudá-los, profissionais que compreendam como é que se constroem as narrativas, as mensagens, né? Porque normalmente a gente não consegue fazer isso sozinho, é muito difícil, né? Conhecer o público-alvo, isso é essencial, porque a mensagem só chega ao público-alvo quando a gente fala a linguagem desse público-alvo. Então, tem que ter um feeling, sabe? Que às vezes a gente não tem, né? Mas, de toda forma, transformar interesses em causas é a grande tendência do momento, né? E construir coalizões. É isso que se faz. Então, eu creio que a Anamaco está no caminho super correto, porque está justamente fazendo essas duas coisas, né? Vocês estão na crista da onda. Essa é a grande tendência aí mundial, né? De lobby e advocacy. Bom, o que eu tinha para falar, eu acho que é isso. Agora eu queria ouvir, gente, já estamos às 20h33, né? Não sei se o nosso tempo acabou. Além de te agradecer nesse momento, eu queria exatamente fazer isso que você falou. Patrícia, como é que foi a sua compreensão sobre esse nosso bate-papo? Inclusive, exatamente nessa discussão acalorada, a análise do que a gente está vivendo, é que a gente encontra as melhores soluções. Como é que você percebeu isso, Patrícia? Você que está aí em Curitiba, com a sua Comac, com os seus associados, com a sua diretoria, alinhada com esse momento que nós estamos vivendo na Anamaco. Eu percebi, assim, né, que a gente vem crescendo e desenvolvendo bastante. Até porque, na verdade, até como eu coloquei na fala do início, a gente teve que se reinventar, né? E eu vi como é importante também, assim, sensacional. Hoje eu aprendi muito com a Andréia e com vocês todos, mas a importância de você estar alinhado já com o governo, com o município, para você conseguir lutar pela classe.
foi, né, no início da pandemia, a gente conseguiu aqui muito êxito, né, porque nós já tínhamos uma conversa alinhada com prefeitos e a gente conseguiu manter os materiais de construção abertos, e foi uma grande vitória para nós. E eu vejo, assim, que nós, como a Comax, a gente vem crescendo bastante. Eu tenho muita parceria também com o pessoal de Joinville, a gente sempre está conversando, com Londrina também, com a Ana, com as meninas de Brasília. Eu vejo que se nós nos fortalecermos, se nós, né, organizarmos também uma agenda nossa, né, como executivas, com os nossos presidentes e diretoria, nós podemos avançar muito mais ainda dentro do nosso setor. Eu falo com muito carinho, gente, porque eu sou apaixonada pela questão do associativismo. Eu, quando comecei a fazer minha faculdade, meu primeiro estágio foi numa associação, que era a Associação de Supermercados. E de lá eu fui me desenvolvendo, fui amando, eu gosto muito de estar ajudando o desenvolvimento do setor. Isso me deixa até, eu falo assim, às vezes eu fico até emocionada com as conquistas que a gente tem de ajudar aquele pequeno empresário. E eu vejo a necessidade de a gente ajudar esse pequeno lojista também a se desenvolver, ou às vezes até ter acesso, né, às indústrias que ele não consegue. E eu vejo, assim, também, dentro dessa nossa conversa, a importância de você também fazer essas questões das políticas públicas, porque em algumas ações que a gente fez aqui em Curitiba, a gente percebe que tem muitas ações que o governo nem sabe que a gente existe. Aí quando você leva para ele, fala, nossa, que setor importante, e a gente tem verba aqui parada que não sabe o que fazer. Então, tem muito para a gente desenvolver, para a gente discutir ainda e crescer aí, Valdir, em parceria, juntos, somando para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. Uma entidade que representa 133 mil lojas no Brasil, nós temos muito forte. E nós temos que crescer muito. Eu tenho aqui muito relacionamento com outras entidades também, supermercados. Aqui eu tenho um relacionamento muito bom, a gente troca figurinha com eles. E outras entidades aqui que fazem com que a gente possa estar desenvolvendo projetos novos também. Então, valeu a pena você ter ouvido todos os esclarecimentos da Andréa e esse bate-papo que nós tivemos nessa noite. Foi sensacional, amei, porque eu gosto muito dessa área, né, de políticas públicas também, sempre estou envolvida em alguma coisa aqui, porque eu só dessa forma que a gente consegue, né, ajudar o próximo também em algumas coisas que às vezes o governo não percebe ou não quer fazer também, né? E nós, como entidade de classe, a gente tem muito a fazer, foi sensacional, o Rudy também tem uma experiência fantástica, o Valdir também, eu agradeço a oportunidade, a todos que estão nos ouvindo aí, as minhas amigas executivas, a gente tem muito a crescer, eu gosto muito de trabalhar em parceria, estar ajudando as demais... A Comax, igual Brasília, a gente tem conversado, eles estão começando um projeto novo lá, e tem sido muito bacana trocar ideia com as meninas aí. E obrigado, a união Patrícia. Faz a força. Obrigado pelo teu entusiasmo, Patrícia. E aí, senhor Rudy Soares, vice-presidente da Anamaco, ex-presidente da Comac Joinville, engajado no processo de desenvolvimento de Santa Catarina, que agora quer expandir para o Brasil inteiro esse seu conhecimento, esse teu entusiasmo. Fala para a gente como é que você sentiu esse bate-papo dessa noite. Doutora Andréa, me permite parabenizá-la por esse trabalho fantástico, e eu digo a você que passei a entender de forma bem clara o que é advocacy e o que é lobby, e eu acho que a Anamaco, ela age como advocacy, porque ela trabalha de forma indireta e não com autorização de quem o compõe, e eu quero aqui... não querendo polemizar com meu amigo Valdir, mas já polemizando, ele, né? Já polemizando, e dizer a ele que a Anamaco tem esse papel preponderante de ser uma advocacy, e às vezes nós nos tornamos lobistas dentro do processo, né? Sim. E talvez a forma infeliz que eu coloquei o lobista do mal é porque a política ela realmente influencia muito essa prática. Mas, em nome da sociedade catarinense, em nome da Comac de Joinville, em nome da Anamaco, eu quero agradecer aqui todas as pessoas que estão participando. Nós convidamos muitas pessoas ontem. Dizer a você, Valdir, que nós estamos no caminho certo e que a Anamaco cada vez mais tem que expandir essa área de autoconhecimento e desenvolvimento dos associados, ok? E também do público que trabalha no setor de material de construção. Muito obrigado pela oportunidade que tive.
Rude, você é sensacional, porque eu aprendi o seguinte: a unanimidade é burra e é do conflito que a gente encontra os melhores caminhos. E é por isso que a gente consegue ter esse sistema animado, entusiasmado e construído, que é realmente comprometido a nossa missão. Doutora Andréa, agora você, como a nossa convidada da noite, vai fazer as suas palavras finais, o seu encerramento, para que a gente possa, junto com você, agradecer a todos que nos acompanharam. Todo esse material vai ficar gravado no YouTube. Nós vamos depois pegar uns pedaços dessa aula de hoje, desse bate-papo de hoje, vamos trabalhar isso, porque nós temos muito que disseminar, muito desse nosso bate-papo, desse nosso conhecimento aqui, para que a gente possa alinhar, inclusive, porque todo mundo fala em planejamento estratégico, palavra fácil, mas esquece que planejamento estratégico também é um comprometimento de todos que participam desta missão de realizar, né? Então, muitos sugerem coisas, mas depois se escondem, não ajudam a implementar. Então, o planejamento estratégico, ele tem como princípio identificar as falhas, as oportunidades de melhoria, identificar os pontos fortes e pontos fracos e trabalhar com as ameaças e oportunidades para que a gente possa fazer um desenvolvimento setorial inteligente, né? Exato. Eu queria te agradecer a Mercedes-Benz, agradecer a Conecta Obras, agradecer a FEICOM Batimar e as nossas empresas parceiras, Pado e Tigre, que também estão nos apoiando, nos incentivando a dar continuidade a esse Talks Anamaco às quintas-feiras e os cenários Maticom Anamaco às segundas-feiras. Então, ou seja, estamos nos alinhando através desse bate-papo rico com pessoas inteligentes. Ah, que legal. Bom, eu adorei participar, eu tenho como missão, né, uma missão que eu me coloquei, disseminar esse conhecimento sobre relações governamentais, lobby e advocacy no Brasil, porque eu creio que é só assim que a gente consolida a democracia, né? E eu conversei com o Valdir hoje, eu dizia justamente isso, que para mim é uma honra ter esse espaço para falar com as lideranças empresariais, porque nós precisamos a gente precisa de um ambiente, né, de um ambiente de negócios mais favorável nesse país, porque todo mundo cresce, né? Quando as empresas crescem, a sociedade cresce junto, né? E eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, porque eu consigo cumprir minha missão, graças a pessoas como o Valdir aí, que me convidam para esses momentos maravilhosos. Queria me deixar à disposição de vocês, tá? Para que vocês me acessem quando for necessário. E gostaria de convidá-los também para ser meu contato no LinkedIn. É só procurar ali, Andréa Gozzetto, tá? Porque eu coloco praticamente todos os dias algum conteúdo interessante sobre relações governamentais, sobre lobby e advocacy. E vai ser um grande prazer continuar o nosso debate via redes sociais. Muito obrigada e boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Todos... Patrícia, manda para Joinville aí esse vídeo para treinar o pessoal como usar a comunicação online, viu? Fica o convite aí. Um bom descanso. Vou mandar, sim. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Boa noite, Valdir. Obrigada. Um abraço. Tchau, Obrigado, Andréa. Boa noite. Tchau. Até mais.